Oi pessoal, eu sou a Cel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou mostrar para vocês como criar estampas raportadas utilizando a visualização de padrão no Photoshop. Antes da gente começar, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do tutorial e também compartilhar o vídeo com outras pessoas para a gente poder compartilhar essa informação. O objetivo desse vídeo não é criar uma estampa linda e maravilhosa, e sim mostrar para vocês como funciona a visualização de padrão. Hoje, para mim, é o recurso mais fácil de todos para poder criar estampa com rapport perfeito. É a forma que eu mais utilizo. No Procreate, que é outro programa, eu utilizo outra técnica. Mas, atualmente, no Photoshop, para 99,9% das estampas, eu faço utilizando a visualização de padrão. Se você estiver trabalhando com Photoshop em inglês, o nome dessa ferramenta vai ser Pattern Preview. Lembrando que para essa ferramenta funcionar, você precisa ter uma placa gráfica que suporte essa função. Então, por via das dúvidas, vai lá em Editar, Preferências, Desempenho e vê se a opção Usar processador gráfico está marcada, ou pelo menos se aparece o quadradinho checkbox para você poder marcar essa opção de usar o processador gráfico. Caso não esteja habilitado ou você não deixe marcado, é muito provável que o Pattern Preview até vá funcionar, que a estampa fique raportada, mas você vai perder a parte mais interessante dessa função do Photoshop, que é ver em tempo real, enquanto você trabalha, a repetição da estampa na sua tela. Tudo isso dito, vamos lá para o Photoshop. Eu vou criar um arquivo novo, e aqui eu não vou me preocupar com o tamanho, pode ser qualquer tamanho, pode ser quadrado, pode ser retangular, isso não importa. Eu vou fazer 16 por 16, porque como eu estou gravando, eu não quero que fique muito pesado. Resolução 300, mas você trabalha com a resolução que você precisa, tá? Também não vou mexer em modo de cor nem bit e vou criar o arquivo. Bom, então essa é a tela aqui principal, né, no meu Photoshop, e para a gente poder habilitar a visualização de padrão, a gente vai em Visualizar e Visualização de padrão. Como eu falei, se você tiver problema com a sua placa de vídeo, você vai clicar aqui e a sua tela vai continuar exatamente assim. Mas, no meu caso, por exemplo, quando eu clico, a minha tela abre. Eu vou dar OK nesse aviso e a minha tela vai abrir aqui, ela vai ampliar, né? Então, tudo que eu fizer dentro desse quadrado azul, que corresponde ao módulo da minha estampa, vai se repetir automaticamente do lado de fora dele. Lembrando que eu estou vendo quadrado porque eu criei 16 por 16, mas se você tiver feito no formato retangular, você vai ver um retângulo, mas a forma sempre vai ser um quadrado ou um retângulo. Isso quer dizer que se a gente quiser criar estampa em salto, hexágono, etc., a gente vai precisar fazer isso dentro do quadrado, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, a gente pode trabalhar aqui dentro, tanto desenhando em tempo real, como também colando os elementos. Só a título de exemplo, eu vou fazer um rabisquinho aqui para vocês verem o que acontece. Vou aumentar aqui o meu pincel com o colchete fechado e vou fazer um tracinho aqui e ele automaticamente repete em outros lugares. E isso é bem legal, porque a gente pode ver de forma infinita como que a nossa estampa está ficando. Então, não existe mais aquela história de criar a estampa em um arquivo, depois copiar isso ou definir como um padrão e levar para outro arquivo, repetir, e aí sim ver que está errado, ver que a composição está meio marcada e aí tem que voltar lá. Acabou. Agora a gente faz tudo junto nessa tela, mas lembrando, tem que ter, né, uma placa de vídeo que suporte essa função e também as versões mais recentes do Photoshop, esqueci de avisar isso. Se você estiver trabalhando com o CS6, por exemplo, você não vai ter essa opção, então tem que manter o Photoshop sempre atualizado. E, como eu falei, eu também posso inserir elementos aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z para poder desfazer e vou puxar umas ilustrações aqui para dentro. Bom, estou aqui com as ilustrações, eu vou selecionar elas e arrastar para dentro do meu arquivo. Vou apertar Enter uma vez para cada imagem para confirmar, e aqui a gente já pode ver a imagem sendo repetida infinitamente. Claro que aqui eu não, compus nada, eu só coloquei os elementos aqui dentro. E agora vem uma parte muito importante. A gente tem vários tipos de camada dentro do Photoshop, e esses vários tipos de camada
vão se comportar dentro da visualização de padrão de formas diferentes. Basicamente, o que a gente tem que entender é que camada raster vai funcionar de um jeito e camada objeto inteligente ou camada especial, tipo camada de forma ou texto, vai funcionar de uma outra forma. Como eu inseri os meus elementos aqui no meu arquivo, né, eu arrastei, ou seja, eu coloquei incorporado, as minhas imagens, as minhas camadas estão como objeto inteligente, tá? Mas eu também vou mostrar com camada raster o que vai acontecer e as diferenças. Mas vamos lá. Eu vou primeiro reduzir o tamanho dessas imagens, então eu vou segurar Shift aqui para poder selecionar as três, Ctrl T, Alt e vou reduzir, tá? Para eu poder conseguir espalhá-las mais. Com a letra V, eu vou arrastar aqui e vou distribuir aqui em qualquer lugar, de qualquer jeito, tá? Não estou preocupando com composição. Então, o elemento passou para fora, ele automaticamente é repetido do outro lado, ó, tá? Então, passou para fora, automaticamente ele é repetido do outro lado. Isso é uma coisa que quando a gente faz uma reportagem manual, a gente tem que fazer isso manualmente, copiar de um lado, colar do outro, ou duplicar o elemento e repetir ele na mesma posição. Enfim, tem N formas diferentes de se fazer o rapport. Inclusive, por mais que eu utilize, como eu falei, quase 100% do tempo a visualização de padrão, eu recomendo muito que você aprenda outras técnicas de reportagem, porque pode ser que em outro programa você não tenha um pattern preview ou algum tipo de reportagem facilitada, como é o caso, por exemplo, do Procreate. Isso eu estou falando no dia que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que mais para frente ele já tenha essa função, mas atualmente no Procreate não tem. Então, não adianta nada se eu só souber usar a visualização de padrão. Então, eu posso criar estampas no Procreate porque eu sei outras formas de reportar e eu vou adaptar as funções e ferramentas lá do Procreate. Então, estou aqui com os meus objetos inteligentes. Eu vou desligar aqui duas, eu vou deixar só uma florzinha para a gente poder entender agora a diferença do que acontece com o objeto inteligente e do que acontece com a camada rasterizada, tá? Então, com o objeto inteligente, eu passo ela para fora, ela aparece nos outros cantos perfeitinha, eu posso apertar Ctrl T, rotacionar, segurar o Alt e aumentar e diminuir, enfim, eu posso trabalhar como eu quiser com essa imagem. E até aqui, tudo muito bem, tudo muito bom. Tanto que o próprio Photoshop recomenda que a gente trabalhe com objeto inteligente. E, por mais estranho que isso possa parecer, eu particularmente prefiro trabalhar com camada raster, mas a gente já vai chegar nesse ponto, tá? O que acontece é que, apesar do Photoshop recomendar trabalhar com objeto inteligente, a gente vai ter um probleminha quando desligar a visualização de padrão. O elemento não vai aparecer nos outros cantos. E se você mandar para alguém um arquivo assim, a pessoa provavelmente não vai entender. Principalmente se o arquivo estiver fechado em camadas, né? Se você tiver clicado com o botão direito e achatado essa imagem, tá? A pessoa vai olhar isso aqui e vai falar, essa pessoa que criou a estampa é louca, porque isso aqui não está raportado. Eu vou dar Ctrl Z aqui. E quando a gente liga a visualização de padrão, as visualizações voltam, como o próprio nome diz, né? A gente está visualizando o padrão, tá? Então, a gente vê o elemento dentro da visualização de padrão nos quatro cantos, mas ele não existe nos quatro cantos. Está sendo feita uma projeção desse elemento nos outros cantos. Por isso que quando a gente sai da visualização de padrão, as projeções somem, tá? A forma como eu gosto de resolver isso é a seguinte. Quando eu termino de fazer a estampa, eu rasterizo a camada e então saio da visualização de padrão. E aí eu tenho o meu elemento repetido certinho nos quatro cantos. Quando eu ligar a visualização de padrão, o meu elemento vai estar lá bonitinho, perfeitinho, tá? Por que eu gosto de rasterizar ou uma outra forma também que eu vou mostrar aqui? Porque você não pode, vou dar Ctrl Z, partir do princípio que o seu cliente vai entender isso daqui, ou a pessoa para a qual você estiver mandando esse arquivo, tá? Você não pode partir do princípio que ela vai entender que ela tem que ir em visualização de padrão para poder fazer
a estampa funcionar. Outra coisa é, essa pessoa ela pode não ter a visualização de padrão. Ela pode estar trabalhando no CS6, por exemplo, e aí ela vai fazer o que com isso daqui, né? Então, você tem que pensar que você não trabalha, ou pelo menos a maioria das pessoas não trabalha 100% sozinha. Os arquivos vão passando de mão em mão e todo mundo precisa entender e conseguir ter acesso a ele. Então, falando por experiência própria, o que você pode fazer, caso você opte por trabalhar com objeto inteligente, é, dentro da visualização de padrão, rasterizar. Não pode ser depois, tá? Rasteriza, sai da visualização de padrão e aí vai estar tudo certo. Recomendação: aperta a letra C e aperta Enter. Olha como agora a gente tem 4 flores. Elas não são mais projeções. As 4 flores existem, tá? Inclusive, para a gente evitar problema, a gente vai apertar Enter mais uma vez para a gente decepar todos aqueles pedaços de flores que estavam para fora, tá? O que isso quer dizer? Vamos voltar para a letra V. Se eu arrastar aqui, ó, ela tá cortada, tá? Isso daqui parece estranho, mas isso seria um pouquinho mais avançado, eu posso explicar depois, vai fazer com que erros não aconteçam, tá? Quando você tem uma estampa que tem muitas camadas e o seu elemento ele está inteiro aqui, isso pode acabar gerando erro em algum momento, tá? Então, tem que ficar muito atenta, porque na hora que você estiver trabalhando dentro da visualização de padrão, você pode acabar criando camadas que, na verdade, elas são muito maiores do que esse quadrado aqui, maiores até do que esse outro quadrado aqui de fora. E isso pode ir virando uma bola de neve e virar erro. Como eu falei, eu posso abordar isso depois em um outro vídeo. Então, saiu da visualização de padrão, letra C, Enter, Enter. Faça disso um hábito, tá? Ah, Cel, mas aí o meu elemento vai ficar cortado, eu quero ele agora no meio. Não tem problema. Liga a visualização de padrão, o elemento está dividido aqui em 4. Quando eu trouxer ele para o centro, o Photoshop automaticamente junta todas as partes. E aí, quando eu sair da visualização de padrão, o meu elemento está aqui inteirinho. Como eu falei, por hábito, letra C, Enter, Enter, só para garantir que não tem nada para o lado de fora, tá? Então, é uma das formas de trabalhar com objeto inteligente, tá? Vou dar Ctrl Z aqui, até a gente voltar para o objeto inteligente. Uma outra forma de se trabalhar, porque o que acontece? O objeto inteligente ele vai preservar bastante o aspecto da imagem, aumentar, diminuir, ele vai preservar a qualidade, tá? E também vai fazer com que ajustes como matiz, saturação, outros ajustes de luminosidade, efeitos, etc., não sejam destrutivos, ou seja, não sejam permanentes na sua camada, tá? E isso é muito legal, uma característica muito legal da camada de objeto inteligente, tá? Então, se você não quer perder isso, você não vai rasterizar. Se você não vai rasterizar, o que eu sugiro que você faça? Aperta Ctrl A, vai em Editar e Definir Padrão, tá? E aí você define um nome aqui para sua estampa, cria um arquivo novo com o mesmo tamanho do arquivo anterior. Então, aqui no meu caso, foi 16 por 16, se eu não me engano. E eu vou vir aqui no preenchimento, camada de ajuste e preenchimento, vou colocar padrão e eu vou carregar aquela estampa que eu tinha feito. Mas, muito cuidado, porque a gente tem uma certa incompatibilidade da visualização de padrão com o preenchimento de padrão. Se você trabalhar no preenchimento de padrão com uma escala diferente, o que vai acontecer? Quando você ligar a visualização de padrão, a sua estampa não vai encaixar, obviamente, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu sei que tem muita gente, né, nas aulas que eu dou, que acaba querendo usar o preenchimento de padrão e depois ainda conferir o preenchimento de padrão com a visualização de padrão, trabalhando numa escala diferente. Vai dar problema, tá? Então, ou é uma coisa ou é outra. Eu estou usando no outro arquivo a visualização de padrão e nesse arquivo eu estou usando o preenchimento de padrão, tá? Terminou aqui de usar o preenchimento de padrão, achata o arquivo e aí você pode salvar para poder mandar para outras pessoas. A desvantagem de fazer desse método, né, desse modo, é que as suas camadas estão presas numa mesma camada, tá? Aqui tá mais simples porque eu só tenho a florzinha, né, mas ela tá conectada com o fundo porque eu defini o padrão aqui
com fundo. Se eu tivesse desligado, teria ficado com o fundo transparente. Mas ainda assim, se eu tivesse 2 elementos aqui, eles ficariam na mesma camada aqui dentro da definição de padrão. E aí, se você quer mandar um arquivo aberto para alguém, isso aqui pode ser um problema, tá? Então, usando objeto inteligente, é como se você tivesse 2 opções. A opção número 1 é mandar com o objeto inteligente e com a visualização de padrão ligada, né, desse jeitinho aqui, para quando a pessoa abrir, o arquivo já abrir assim e ela entender que o módulo está aqui certinho, tá? Mas tem o problema que se ela não tiver visualização de padrão, ela vai ver isso daqui. Então, você tem que arriscar, né, de talvez ter um problema aí com o arquivo, caso a pessoa não tenha ou não entenda a visualização de padrão. Essa é uma das opções. A outra opção é rasterizar essa camada e sair da visualização de padrão e mandar esse arquivo aberto daqui, tá? Lembrando, letra C, Enter, Enter, para garantir que não tem nada para o lado de fora, para não ter problema depois, tá? Então, tá trabalhando com objeto inteligente, você tem que prestar atenção nisso. Agora, Cel, por que o Photoshop, então, recomenda trabalhar com objeto inteligente? Por conta das distorções dentro da visualização de padrão. Vamos dar um Ctrl Z aqui, até ele voltar a ser objeto inteligente. E se eu der Ctrl T aqui e quiser rotacionar o meu elemento, como eu mostrei, ele funciona perfeito, tá? E isso vai ser diferente quando eu estiver trabalhando com camada raster. Então, por esse motivo, o Photoshop recomenda o objeto inteligente, que inclusive é essa recomendação aqui quando a gente abre a visualização de padrão. Ele fala que as camadas de pixel, né, as camadas rasterizadas, elas podem mostrar resultados inesperados. E é o que eu vou mostrar agora para vocês. Se eu rasterizar essa camada, antes eu vou só reduzir um pouquinho, tá muito grande. Se eu rasterizar essa camada, botão direito rasterizar, e der Ctrl T, o que vai acontecer? O meu elemento vai ficar todo errado. Ou, se eu der Ctrl T e quiser aumentar, olha o que está acontecendo. Olha a bagunça, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado ao trabalhar com camada raster, porque isso aqui vai acontecer se você tentar manipular esse elemento nos cantos do seu arquivo. Como que a gente contorna isso? Como que eu contorno isso no meu dia a dia? Porque eu basicamente trabalho a maior parte do tempo com camada rasterizada. A gente traz esse elemento para o centro, para garantir, aperta a letra C, Enter, Enter, e aí sim aperta Ctrl T, e leva o elemento para fora. Enquanto a minha caixa do controle de transformação estiver ativada, eu posso tranquilamente rotacionar, aumentar e diminuir, que eu não vou ter problema. Claro, se eu aumentar demais, aí eu vou começar a ter problema, tá? Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai aumentar o elemento normal, né? Eu quero ele maior. Eu quero ele menor. Vou rotacionar, etc. Né? Se eu quiser ele grandão, igual eu fiz ali para mostrar para vocês, eu vou ter que ter um arquivo também maior. O arquivo não está comportando esse elemento, tá? Em camada raster, objeto inteligente é diferente, tá? Então, tá trabalhando com camada raster, traz o elemento para o centro, aperta Ctrl T, leva ele para fora com Ctrl T ativado. Ativado não significa segurando o botão Ctrl T, significa com essa caixinha azul aqui em volta, tá? Ou seja, antes de apertar Enter. Se eu apertar Enter e der Ctrl T de novo, já vai ficar tudo errado, tá? Pode acontecer o quê? Você trazer o elemento aqui para o centro, apertar a letra C, Enter, Enter, e o seu Ctrl T ainda ficar maior. É como se a caixa ficasse maiorzona, tá? Se isso acontecer, é só você selecionar o seu elemento com uma ferramenta de seleção, Ctrl X, Delete, para deletar aquela camada que tinha ficado, Ctrl Shift V para você poder colar o seu elemento, e aí a sua caixa vai estar certinha em volta dele, tá? Isso é só caso aconteça essa outra situação que eu tô falando. Então, eu, que sempre trabalho com camada raster, tenho sempre que trazer o elemento para o centro, pegar o Ctrl T e levar ele lá para fora, tá? Então, é a opção para quem trabalha com camada rasterizada, né? Camada de pixel, beleza? Então, assim, não tem certo ou errado, tem formas diferentes de se trabalhar. Se você vai usar objeto inteligente, você tem que se atentar às regrinhas do objeto inteligente, às coisas que podem acontecer,
quando você estiver usando o objeto inteligente, quais são as soluções. A mesma coisa vale para a camada raster. O que pode acontecer se eu estiver usando uma camada raster? Quais são os erros? Como que eu posso contornar, né? Então, como eu falei, não tem certo nem errado, você tem que saber as opções que você tem, escolher a que é melhor para o jeito que você trabalha ou para o tipo de trabalho que você estiver fazendo no momento e saber as regrinhas de cada um. Feito isso, você não vai ter problema para poder fazer estampa, tá? E aqui, só para finalizar, quando eu saio, né, eu estou com a camada raster, quando eu saio da visualização de padrão, diferente do objeto inteligente, os quatro cantos aqui da minha flor estão aparecendo direitinho e ela está raportada direitinho. Só para garantir, letra C, Enter, olha lá fora, Enter, e aí eu vou decepar tudo que estava ali para fora para minha estampa ficar certinha, e se eu precisar mandar um arquivo aberto, é esse arquivo aqui que eu vou mandar. Se eu precisar mandar um arquivo fechado, eu vou em Imagem, Duplicar, OK, e vou, botão direito em qualquer camada, achatar essa imagem, esse arquivo. E aí eu vou mandar provavelmente em TIFF ou no formato que o cliente ou a gráfica pedir, tá? Então, recapitulando o que a gente aprendeu aqui nesse vídeo de hoje. A visualização de padrão é uma forma muito fácil da gente visualizar a repetição de uma estampa de forma infinita e fazer uma reportagem automática, vendo como que a repetição dessa composição está ficando. Então, facilita a nossa vida porque a gente não precisa raportar manualmente e também porque a gente consegue ver todos os erros de composição, né, nessa escala maior, essa repetição maior. Então, se a estampa estiver ficando meio marcada, você consegue ver. A mesma coisa vale para defeitos. Se você tiver um defeito na estampa, né, uma linha branca, alguma coisa, você também vai conseguir ver de uma forma mais fácil. Importante dizer que é muito difícil ter linha branca nesse tipo de estampa, de reportagem, tá? É possível, mas é muito difícil. Tem que ser muito artista para conseguir uma linha branca utilizando a visualização de padrão. O que pode acontecer é aquele defeitinho que dá quando se aperta Ctrl T no lugar errado, mas aí ele é bem visível, acho difícil você não perceber a tempo, né? Mas outros erros são bem difíceis de acontecer dentro da visualização de padrão. Outra coisa que a gente viu também é que você pode trabalhar com camada raster ou objeto inteligente camadas especiais, que vão ter funcionamentos diferentes. As camadas especiais, como eu falei, texto e forma, vão funcionar do mesmo jeito do objeto inteligente, tá? Então, se você estiver trabalhando com camada raster, você tem que lembrar, né, das regrinhas de como a camada raster vai funcionar dentro do Pattern Preview e como o objeto inteligente vai funcionar dentro do Pattern Preview, né, da visualização de padrão. E aí você vai escolher a forma que você acha melhor para poder desenvolver o seu trabalho, finalizar o arquivo e enviar para alguma outra pessoa, para algum banco de imagem, para uma gráfica, etc. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ele ficou um pouquinho longo, mais do que eu imaginei, mas porque eu queria explicar direitinho para vocês todas as possibilidades aqui dentro da visualização de padrão, tá? A gente pode fazer em um outro vídeo falando a respeito de efeitos especiais, tá? De filtros e outras coisas, sombra projetada, etc. Como que isso vai funcionar dentro da visualização de padrão. Eu não quis incluir isso nesse vídeo aqui para ele não ficar maior ainda, mas se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo para vocês outros recursos dentro da visualização de padrão. Eles vão funcionar, eles não vão funcionar, vai funcionar certo ou errado, como que isso vai acontecer, tá? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, o objetivo não era criar uma estampa linda e maravilhosa, era só mostrar para vocês o funcionamento do Pattern Preview, da visualização de padrão, beleza? Então, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do tutorial e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um beijo!